Então, nós todos somos seres humanos, né? E os seres humanos são interligados um com o outro. Apesar de cada um ter a sua família, né? Hoje em dia são muitas pessoas que têm, né? 8 bilhões que já bateu, mas todos nós estamos interligados. Todos nós, pelo menos para nós, né, cristãos, que acreditamos em Deus, que acreditamos na Bíblia, que acreditamos no criacionismo, nós acreditamos que viemos todos do mesmo casal, que é Adão e Eva, que foi o primeiro casal, que quando Deus criou o mundo, Deus criou o Jardim do Éden, Deus criou tudo que existe, Deus criou também Adão, que do pó, né, e Eva da costela de Adão. Então, o que é interessante é que Deus poderia ter criado Eva do barro também, né? Só que não. Deus criou Eva da costela de Adão. Eva já fazia parte, ela já era ligada. Essa parte eu já acho interessante demais, né? De Eva também já está ligada a Adão. E por causa disso, todos nós estamos interligados aos dois. E todos nós estamos ligados um ao outro. A partir do momento que Eva e Adão pecaram lá no Jardim do Éden, que a gente conhece toda a história, que eles não poderiam comer do fruto daquela única árvore, todo o resto eles poderiam comer, mas eles comeram e eles pecaram. A partir daquele momento, como todos nós estamos ligados um com o outro, nós nos tornamos pecadores também. Então a gente já nasce com pecado, a gente já nasce pecador. Por conta do pecado da queda, lá no Jardim do Éden, o pecado de Adão. Por conta do pecado dele, todos nós nos tornamos pecadores automaticamente. E aí ficaram muitos anos fazendo esses sacrifícios e tinha todo um rolê, porque tinha a época certa, tinha que estar acontecendo esse sacrifício sempre, porque a gente tá sempre pecando. Aquele bichinho, ele tinha que ser sem defeito, não podia ter mancha nenhuma, tinha que ser perfeito para poder aquele sacrifício realmente ser válido para aqueles pecados que a gente já tinha cometido. Então, assim, era um mau rolê mesmo. Só que Deus prometeu que teria um sacrifício, que esse sacrifício seria perfeito, que depois desse sacrifício não precisaria ter mais nenhum outro derramamento de sangue, que seria através desse único sacrifício seria perdoado todos os nossos pecados antigos e tudo que a gente viesse a cometer daqui pra frente, esses pecados já estariam perdoados, de tão perfeito que era esse sacrifício. Mas para isso, o cordeiro sacrificado teria que ser muito perfeito. E não existia aqui na Terra nenhum bicho que fosse tão perfeito, nenhum animal que fosse tão perfeito para tal sacrifício, para dar tão certo assim. E também não existia nenhum ser humano que fosse tão perfeito dessa forma. E um sacrifício nessa magnitude para salvar todo o mundo. Porque na época, vamos supor, eu levaria um bichinho para perdoar os meus pecados, o Lucas, meu marido, ia levar o dele e tudo mais. Esse sacrifício seria único, era um único sacrifício para perdoar todas as pessoas daquela época, todas as pessoas que ainda existiriam e todos os pecados cometidos e que a gente ainda fosse cometer. Esse sacrifício teria que vir de um ser humano, porque lembra que o pecado entrou através de um único homem, que foi Adão? Então, o pecado ele também teria que ser retirado e perdoado através também de um homem. Para a gente entender o quão justo isso é, imagina que eu, Fernanda, cometo um crime. Se eu cometer esse crime, quem que tem que pagar por esse crime? Sou eu, né? O meu marido, o meu pai, o meu irmão não vai poder pagar por esse crime no meu lugar, certo? Beleza. O homem, ele cometeu esse pecado. Através de um homem, entrou o pecado no mundo. Então, a salvação também só poderia ser através de um homem. Não tinha como só Deus falar assim, ah não, pronto, eu vou salvar. Essa não é a justiça. A justiça é a salvação vir através de um homem. Só que não existia nenhum homem que fosse tão perfeito que através dele poderia ter esse sacrifício para salvar toda a humanidade. Gente, a justiça de Deus é muito maravilhosa, muito maravilhosa. E aí Deus faz a coisa mais linda, essa é a coisa mais linda que Deus já fez por nós. Ele deu o seu único filho para ver. Imagina você que é mãe, que é pai, que você tem um filho, ou ainda que seja 2, 3. Imagina você dando um desses seus filhos. Imagina se fosse um filho único, o único filho que você tem, para poder morrer por um bandido, por uma pessoa que fez coisas horríveis. É muito complicado, né, imaginar isso. Só que Deus, ele fez isso. Ele, por amor a nós, ele deu o seu único filho para se tornar um ser humano, para poder fazer esse sacrifício por nós. E aí, pra gente poder entender isso, Jesus, ele é Deus também, né? É a Trindade. Jesus, ele também é Deus. Jesus é filho de Deus e ele é Deus. Imagina você, imagina eu, que sou ser humana, imagina do nada eu me tornar um vermezinho que não vale pra nada. É a mesma coisa, imagina Deus em toda a sua magnitude se tornar um ser humano. Gente, o ser humano é criação de Deus.
Tipo, não tem comparação nenhuma, né, de nós pra Deus. A gente, isso aqui é carne, qualquer coisa a gente morre, entendeu? E Deus, ele abriu mão da eternidade, ele abriu mão de todo o poder, ele abriu mão de tudo que ele tinha pra poder virar um de nós. E não foi só simplesmente assim, porque Deus poderia fazer isso. Ah, vamos tornar humano agora. Pronto, ele poderia fazer isso. Só que ele não fez isso por causa da justiça. Precisava estar interligado. Ele precisava nascer de uma mulher, nascer como um ser humano nascia. E aí pensa só, ele, Deus, ele se tornou um embriãozinho, um negócio pequenininho. Esperou 9 meses. Maria gerou Jesus por 9 meses e depois deu à luz. E depois ele foi crescendo. Ele só começou o ministério dele com 30 anos. Imagina, eu tenho 30 anos. Ele esperou 30 anos para poder começar o ministério dele, para só depois de 3 anos acontecer o sacrifício que foi o sacrifício mais perfeito de todos. Jesus teve todo o ministério dele. Nisso depois, Jesus, ele sofreu tudo aquilo que ele sofreu para poder morrer. Teve um derramamento de sangue que a Bíblia fala que ele, sabe, até a última gota de sangue ele derramou naquela cruz. E no terceiro dia, ele ainda ressuscitou, vencendo a morte, mostrando que pronto, agora teve o sacrifício perfeito. Durante 33 anos, ele aqui nessa terra, ele era Deus, mas ele era homem. Ele nunca pecou. Ele era perfeito, ele não tinha nenhuma mancha, ele não tinha nenhum pecado. E era só dessa forma. Era só fazendo tudo isso, todo esse rolê. Era só fazendo tudo isso que a gente conseguiria realmente ser salvos, ser perdoados de todos os pecados que nós já cometemos e todos os pecados que nós ainda cometeremos. É através disso que a gente consegue se achegar a Deus. Uma coisa muito linda é que antes existia o templo, né? E existia uma cortina, que da cortina para lá só entravam os sacerdotes e a presença de Deus estava depois dessa cortina. Mas exatamente quando Jesus morreu, aquela cortina, ela se rasgou. E eu fico toda arrepiada, e eu fico emocionada, porque isso é tão grandioso, isso é tão maravilhoso. A morte de Jesus foi realmente a maior prova de amor de qualquer coisa que existe, porque foi a maior prova de amor de Deus por nós. Foi através disso que a gente consegue se chegar a Deus, é através disso que a gente consegue ser salvo, é através disso que nós somos perdoados. Por um homem entrou o pecado na terra, mas também por um homem entrou a salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E foi por isso que Deus precisava vir como homem. Gente, é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Vocês conseguem entender a magnitude disso? Vocês conseguem entender a beleza, o amor disso tudo? Amanhã é sexta-feira da Paixão. A gente relembra, né, o dia da morte de Cristo. Domingo é a Páscoa. A gente relembra a ressurreição de Cristo. Nesses dias, para uns minutinhos, pensa sobre isso. Pensa, tipo assim, pensa em tudo que eu falei. Se for o caso, reveja os stories. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui pra mim. Mas para um tempinho e agradeça a Deus com todo o seu coração. Porque se a gente pode ser salvo hoje é graças a isso.